O que acontece se eu trocar a notação REST Controller do meu código só por controller? Você sabe a diferença entre esses dois se te perguntarem em uma entrevista de emprego? Hoje eu vou te mostrar de uma vez por todas exatamente qual é a diferença entre o REST Controller e o controller. Ah, e falar que a diferença é só o REST na frente, não vale, viu? Bom, dito isso, bora aprender. Ah, só um adendo, essa explicação aqui que vocês estão vendo na tela, ela faz parte do meu último vídeo de REST Controller e tá aparecendo aí em cima na tela, então se você ainda não assistiu, eu recomendo você assistir. Bom, vocês estão vendo o nosso pizzaiolo aqui? Pensa nele como sendo o nosso Java, o nosso back-end. Antigamente, ele tomava conta do restaurante inteiro, ou seja, além de fazer a comida, ele cuidava de servir os clientes, entregar a pizza no balcão, pros motoboys, ou seja, antigamente o Java, ele era dono da festa inteira. Além de processar os dados, ele também era responsável por fornecer a página HTML que você enxergava. O HTML e o CSS, antigamente, ele que montava. Essa era a famosa aplicação monolítica, literalmente. Sabe aquela página web que você cria atualmente com React, Vue? Então, antigamente a gente fazia isso no próprio Java. A gente não, né? Nessa época, na verdade, eu acho que eu brincava de carrinho da Hot Wheels e Max Steel. Mas o pessoal, antigamente, fazia isso tudo no Java, tudo no back-end. Bom, com a evolução da web, surgiram os frameworks utilizados em front-end e também em desenvolvimento mobile. E aí o Java, como um bom back-end, passou a cuidar apenas do processamento dos dados. E qual que é a diferença do nosso controller pro REST Controller? O nosso REST Controller, ele funciona como uma porta de entrada. A gente vai receber dados do front-end e vai retornar dados para eles. Pensa no nosso REST Controller como sendo um garçom. Só que aqui a gente está falando de dados, geralmente no formato JSON. Nada de devolver páginas HTML. Quem vai cuidar do HTML mesmo e do front-end vão ser os frameworks, o outro servidor ou a nossa aplicação mobile. O nosso REST Controller, ele é um especialista nos nossos dados, puramente dito. Tá, Gabriel, entendi o que é o REST Controller, mas o que é o nosso controller de fato? Bom, já que o nosso REST Controller é um especialista nos dados, pensa no nosso controller como um especialista na nossa visualização. Ele vai servir quando você quer que o Java controle o fluxo de navegação do nosso site, decidindo qual HTML você vai querer renderizar. Ou seja, o nosso controller, ele é focado em páginas HTML, enquanto o nosso REST Controller, ele é focado na transferência de dados. Bora pro nosso código ver isso na prática? Bom, aqui no nosso código você tá vendo um REST Controller. Ele é focado na nossa transferência de dados. A gente tem um endpoint aqui, que é na nossa rota de livros, e a gente basicamente faz o quê? A gente busca um livro. Ou seja, o nosso front-end vai utilizar essa rota para buscar um livro, por exemplo. O Java vai cuidar de pegar essa requisição, vai achar o livro lá na nossa base de dados e vai retornar para o front-end. Vamos ver isso aqui acontecer no nosso REST Controller? Bom, eu estou aqui no nosso Postman e eu vou utilizar a nossa rota pesquisando por um livro chamado Clean Code, que eu tenho no banco de dados. Vamos ver o que acontece? Olha só, a gente recebeu aqui um 200, ok, e a resposta que o nosso Java deu. Ou seja, a gente fez uma requisição para o nosso back-end falando, eu quero o livro Clean Code. O nosso Java foi lá, ele buscou no banco de dados, ele achou e ele retornou essa informação para o nosso front-end. E ele retornou em que formato? Ele retornou no formato JSON. Agora, dá uma olhada nesse outro controller que eu tenho aqui, o Web Controller. Tá vendo que ele não tem a anotação REST na frente? Ou seja, a gente não tá falando especificamente de uma transferência de dados. Quando a gente utiliza o controller sem o REST, o Spring vai adicionar o que a gente chama de View Resolver. É basicamente um componente que vai sair procurando nas tuas pastas do teu projeto algum arquivo HTML que ele consiga encontrar que bata com o que a gente está utilizando aqui. E ele vai entregar esse arquivo HTML como resposta. Então, se vocês deram uma olhada aqui na minha esquerda, dentro de Resources, eu tenho a pasta Templates. Dentro de Templates, eu tenho uma página home.html. Sim, é um HTML padrão. Eu tenho um pouquinho de CSS aqui junto nele. E basicamente o que o nosso controller vai fazer? Quando o nosso endpoint /home for requisitado, a gente vai devolver a nossa página home.html que a gente montou aqui no nosso templates. Então olha que legal, eu tô aqui no navegador, eu vou acessar o localhost 8080/home. E olha só o que a gente tem, a nossa página HTML, bem-vindo à sua biblioteca. É exatamente a página HTML que a gente tem aqui, ó, com o CSS e tudo. E o que acontece se a gente tentar se bater nesse endpoint utilizando o Postman, por exemplo? Bom, é só o formato que ele vai devolver pra gente. Se eu acessar aqui, então, o localhost 8080/home e enviar, olha o que ele devolve pra gente. A nossa página HTML com o CSS e tudo. Igualzinho a gente tem ali. Ou seja, qual que é a principal diferença do REST Controller pro controller? Bom, o REST Controller, ele é
focado na transferência de dados. A gente não necessariamente vai cuidar da página HTML. Isso fica pro React, fica pro Angular, fica para um aplicativo mobile. Eles vão pegar as informações que o nosso REST devolveu e processar na página deles. Já com o nosso controller, não. Nós mesmos vamos processar aquela view, aquela página HTML. Hoje em dia, na maioria dos projetos que você vai ver por aí, é normal que a gente utilize o REST Controller, justamente por essa separação de responsabilidades. É bem difícil você ver um projeto novo ou que está sendo desenvolvido que o pessoal vai construir literalmente um monolito. Ou seja, o nosso back-end, além de ele cuidar do processamento dos dados, ele vai cuidar também da nossa interface que o usuário vai enxergar. Então, na maioria dos projetos por aí, você vai ver utilizando o nosso famoso REST Controller. Mas, agora você já sabe qual que é a diferença dele para o nosso controller. Dominar a diferença entre o REST Controller e o controller é o primeiro passo para você construir back-ends profissionais e modernos. Lembre-se, um entrega o visual e o outro entrega os dados. Se esse vídeo ajudou a clarear a tua mente, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Ah, e se o vídeo foi útil para você, aproveita para deixar um like. Sabe essa explicação fácil que eu dei aqui, desenhando para você entender na prática? Bom, esse é o tipo de vídeo que eu costumo trazer aqui no canal. E se você gostou, eu recomendo muito que você se inscreva aí para não perder os próximos. Bom, agora que você sabe a diferença do controller pro REST Controller, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Gabriel, foi um prazer ter você por aqui e nos vemos na próxima. Valeu, forte abraço.